Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos e hoje eu trago uma pessoa especial que talvez ainda não seja conhecida de vocês, mas que vai dar aula na nossa pós-graduação. É um amigo querido, já foi meu aluno e hoje tem muito a nos trazer novidades, conhecimento e bastante da sua experiência. Eduardo Esprada, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, que bom ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E que, olha só, para o pessoal que não te conhece, eu já vou contando, né? Eduardo é servidor aqui de Curitiba. Hoje a gente fala aqui de Curitiba, mas não é bem Curitiba, porque essa coisa do apego a uma agência física tem suas diferenças nos dias de hoje, né? Exato. Embora você esteja lotado em Curitiba, mora em Curitiba, hoje o atendimento ele é virtual. Mas eu vou pedir, Eduardo, inclusive eu vou começar primeiro contando que você é jovem, muito jovem, né? Mas já com muito conhecimento, super estudioso, já vou fazer a propaganda tua aqui, estudioso, né? Estuda para concurso, está sempre por dentro de todas as novidades do previdenciário, e me surpreendeu, né? Logicamente, por ser servidor, tem bastante conhecimento, mas me surpreendeu quando foi meu aluno pelo aprofundamento teórico da discussão, que não era uma coisa rasa, só o conhecimento da IN, muito pelo contrário, você consegue conjugar muito bem IN, decreto, lei, e isso sempre me deixou assim muito surpresa nos seus apontamentos em sala de aula. Esse é um elogio sempre muito sincero que eu faço aqui aos meus convidados, você merece. E eu já vou passar a palavra para você, iniciando só dando boa noite para o nosso público, boa noite para a Vicky, para Maria Aparecida, para a Aline Laux Danelon, para a Andréia Cristilo, para a Elaine Miranda, para a Márcia Roqueto, para a Manuela, nossa querida amiga Manuela, também servidora aqui em Curitiba, um beijo grande para a Manu, né? E para contar para as pessoas que você foi meu aluno em 2018, muita coisa já aconteceu de lá para cá. E quando eu dava aula para você, eu me lembro muito bem, a gente estava naquele momento da implantação das agências virtuais, das questões digitais, e você sempre me explicou muita coisa. E eu vou passar a palavra para você, porque eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. O que mudou, Eduardo, daquela agência padrão que a gente conhecia, que a gente pegava a senha, ficava lá esperando, para o dito meu INSS e INSS digital do advogado? A palavra está com você. Então tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o espaço que foi oportunizado, né, pela professora Ana, sempre gentil, com seus apontamentos. Também agradeço os elogios que foram feitos. Mandar um abraço para a Manuela, né, minha colega de trabalho, que está aqui prestigiando a live também. E a gente pode responder com uma palavra, né? Tudo, né? Tudo mudou. A partir de 2017, se eu não me engano, final de 2017, de uma forma mais geral, houve a implantação do INSS digital, que é uma verdadeira revolução na forma de atendimento do INSS, que, na minha opinião particular, e é até importante falar isso aqui, que, embora eu seja servidor do INSS, eu não falo hoje aqui em nome da instituição, né? Falo como uma pessoa aí que estuda aí na área do direito previdenciário e tal, tem conhecimento da área, mas não falo em nome da instituição, né? Sempre importante deixar isso bem claro. Mas que, na minha opinião, né, retomando, é muito benéfica, né? Isso é simples dizer, comparando com o Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário hoje, desde 2005, mais ou menos, 2005, 2006, já está com o processo digital, e o INSS implementou isso de uma forma mais ampla, geral, a partir ali de 2017. E é lógico que a gente tem hoje, existem problemas, são naturais os problemas, na minha opinião. Mas eu acredito que toda essa mudança ela tem sido muito produtiva, principalmente na questão da eficiência ali, na questão de você poder melhorar a questão do prazo do acesso dos segurados aos benefícios, né? Principalmente na questão do agendamento, na questão também na análise dos benefícios. É lógico que existem problemas e tal, todos sabem, mas eu acredito que a mudança tem sido muito proveitosa. E eu também acredito que o INSS Digital é uma mudança que vem para ficar. Aquela forma de atendimento que existia, que é o atendimento presencial, o atendimento em que
muitas vezes o processo era atendido, analisado e até mesmo concedido, até mesmo indeferido, em alguns casos, no momento, ali no ato presencial do atendimento. Eu acho que essa realidade, eu acredito que ela não vai retornar, né, dado toda essa questão também da pandemia, da implementação do teletrabalho e da amplitude que o teletrabalho, e especialmente a questão do processo eletrônico, tem tomado no âmbito da instituição. Eu acho que, em linhas gerais, para a gente introduzir o assunto, é isso. Então, objetivamente falando, tudo mudou, a realidade que nós tínhamos antes, ela não vai retornar, na minha opinião, e eu acredito que, especialmente, eu acho que talvez a gente possa desenvolver esse assunto um pouco mais no futuro, mas a questão da cooperação, sabe? Eu acho que é o ponto que eu sempre bato na relação ali dos servidores e do INSS com os advogados e também com os segurados. É uma questão de cooperação com o objetivo final de reconhecimento de direito. Então, assim, em linhas gerais, apenas para introduzir o assunto, eu acho que são esses apontamentos que eu posso fazer. Lógico, a gente pode aprofundar alguns determinados temas, mas eu acho que com isso a gente já responde aí a questão que foi colocada. Excelente, Eduardo. Eu acho que é exatamente isso. Voltar não tem, né? O progresso, a tecnologia é um caminho sem volta, né? A gente começa, muitas pessoas têm dificuldade, é normal essa coisa da negação, é horrível, não dá certo o arquivo, o tamanho não vai, até que as pessoas começam a se adaptar, e aquilo vai ficando mais simples também. E é natural, inclusive, né? Existe até um termo científico para essa dificuldade que as pessoas têm de se adaptar àquilo que é novo. E isso não é só no digital, isso serve para muitas coisas, né? E aí, eu acho que é bem bacana, Eduardo, até aproveitar o teu conhecimento para o nosso público, para você trazer um pouquinho como funciona agora. Tem muita gente que eu estou lidando com o INSS digital, eu lido com o meu INSS, mas ainda não compreendeu a logística que tem dentro do INSS. Então, hoje eu tenho as agências que são chamadas agências digitais, virtuais, elas têm uma designação, funciona de um modo em que o servidor hoje, ele não precisa necessariamente julgar um processo da região dele, o que me lembra muito o CRPS, porque o CRPS sempre teve esse dinamismo, né, essa dinamicidade de poder julgar quem está com a caixa de processo aberto ou receber. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público sobre isso. Até para as pessoas, eu acho assim, quando a gente consegue entender como funciona, a gente reclama menos, porque a gente valoriza mais o esforço. E aqui, claro, não estou fazendo uma apologia aqui, é claro que a gente sabe que nós temos muitas problemáticas aí no serviço público, mas eu acho bacana as pessoas entenderem que existe um grupo de pessoas dedicadas para fazer dar certo. E eu gosto muito quando você conta sobre isso para as pessoas entenderem, existe uma lógica. E é difícil você mudar uma lógica, porque essa lógica ela tem um motivo de ser, né, Eduardo? Conta um pouquinho para o pessoal como funciona isso. Eu ingresso no meu INSS, eu ingresso no INSS digital, vai para onde? Quem analisa? Então, passo de novo para você falar um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos começar ali do início, né? Literalmente falando. O primeiro contato que o segurado, o advogado, ou até mesmo a entidade conveniada, que é o que eu vou também abordar aqui, tem com o INSS através da Central 135, do aplicativo Meu INSS e também do INSS Digital, aí nos casos das entidades conveniadas. Tá? Então, essa é a primeira forma de contato que uma pessoa que quer requerer um benefício perante o INSS tem que buscar. Então, a gente sempre incentiva buscar o 135, buscar o site da Previdência Social, buscar também o aplicativo Meu INSS, para que os requerimentos possam ser feitos, né? E lá também tem, principalmente no site da Previdência Social, tem várias tutoriais ali para fins de sanar algumas dúvidas que possam surgir. Tem problemas? Tem, alguns, mas tudo isso está sendo aprimorado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, que nem foi falado, existem hoje, o INSS mudou muito a sua estrutura interna em relação à análise dos processos. Então, antigamente, como que nós tínhamos, né, isso até mais ou menos 2017, existiam as agências da Previdência Social, que
geralmente, principalmente nas grandes capitais, mais de uma, às vezes 2, 3, até mesmo 4 em determinadas cidades, e que essas agências eram responsáveis por analisar os processos que nelas eram protocolados. Hoje, aliás, a partir de 2017, começou a ter uma mudança justamente para a implementação do INSS digital. O que aconteceu? Esses processos que antes eram analisados localmente pelas pessoas que pleiteavam naquela localidade determinada, numa cidade Y, X, Y, esses processos passaram a ser analisados por servidores de outras regiões, de outras localidades. Isso começou de uma forma mais no âmbito de gerências executivas, depois isso ampliou para um nível de superintendência, né, um nível mais regional, e hoje ele já está em escala nacional. O que eu quero dizer com isso? Que um processo hoje que é protocolado, ou que é requerido, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele pode ser analisado por um servidor que esteja lotado no Amazonas, e vice-versa. Isso, naturalmente, traz algumas dificuldades. Dado a situação do território brasileiro, que é grande, existem peculiaridades em determinadas regiões, principalmente no mercado de trabalho. É natural que você pense que nas regiões centro-oeste tem uma questão mais rural, mais que sobressai. Na região norte, por exemplo, a questão da atividade do segurado especial pescador, até mesmo extrativista, indígena. Já no nordeste, você tem também as pessoas que trabalham na lavoura, mas também você tem uma questão industrial, da análise de atividade especial. No sul, você tem aquela peculiaridade da mistura dos benefícios que tem atividade urbana, atividade rural, até mesmo com outras situações que envolvem análise de benefício, por exemplo, mandato letivo, mandato classista, né, do antigo juiz de trabalho, aluno-aprendiz, enfim, uma série de situações. E é natural que você pense que alguns servidores que antes estavam acostumados a analisar processos de uma determinada localidade com uma determinada característica, estejam hoje se adaptando para também conseguir analisar processos de outras localidades, de outras regiões do país que possuem outras peculiaridades. E é lógico que todo esse processo, até uma estabilização e tal, ele acaba gerando algumas distorções, podemos dizer assim, ou até mesmo algumas diferenças de interpretação, diferenças de entendimento, tá? Então, isso é uma realidade que ela vai permanecer, é uma realidade que ela veio para ficar, tá? Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Então, hoje existem, voltando à questão da estrutura, o INSS hoje ele tem centrais especializadas em determinadas espécies de benefícios, como, por exemplo, salário-maternidade, aposentadoria por idade urbana, rural, pensão, aliás, dependentes, né, uma central especializada em dependentes para benefícios que envolvem esse tipo de requerente, pensão por morte, auxílio reclusão. Também existem as centrais especializadas em análise de benefício, que também são responsáveis pela manutenção, também tem as centrais de irregularidade, enfim, o organograma ele mudou muito, e isso interfere, aliás, essa mudança, ela é sentida pelo segurado quando a pessoa percebe que o servidor que está analisando não é aquele servidor que rotineiramente, antes, né, para as pessoas que já militavam na área, não era aquele servidor que ele encontrava presencialmente na agência, né? Então, essa realidade mudou. Então, hoje, a pessoa que hoje quer requerer algum benefício, ou tem até mesmo alguma questão ali para resolver, ela vai trazer a documentação pertinente solicitada pelo servidor que está analisando o processo, através ali do agendamento, do cumprimento de exigência, enfim, outros agendamentos que também possui. E ali, naquele momento, ela vai apresentar um requerimento informando a situação. Então, sim, de uma forma mais escrita, né? Até ia fazer um comentário. Sim, eu ia até fazer um comentário contigo. Talvez o que eu acho que as pessoas sentiram um pouco falta, eu sei porque eu senti um pouquinho, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de
Eu gosto da novidade, eu sou uma defensora daquilo que é novo, sabe? Mas eu confesso que eu também senti um pouquinho, eu acho que a falta um pouquinho, Eduardo, do seguinte. Eu tive um problema num processo que não juntou a cópia da OAB. Estou dando um exemplo para você que é real. Na época, eu me lembro, inclusive, que eu contei esse exemplo na sala de aula, na tua sala de aula, que eu falei, olha, daí a pessoa deixou de juntar a cópia da OAB, abriu a exigência, juntou, ela acabou não sendo aceita por algum motivo, e esse processo teve que ser judicializado. E é ruim porque, às vezes, o que talvez falta é um mecanismo. Antes, você ia até a agência e falava, mas aqui teve um erro bobo. O que está faltando é porque, se você entrar com o mecanismo da revisão, você demora. Se eu entrar com recurso para o CRPS, às vezes não tinha necessidade de utilizar a máquina do CRPS, né? E às vezes eu acho que o que ainda vai ser ajustado, e eu acredito que vai, eu tenho muita fé no serviço público. Eu trabalhei no CRPS, você sabe, eu sou uma defensora do processo administrativo, porque eu acredito que a melhor forma de resolver o litígio é fora da justiça. E acho que a 9784 ela é perfeita, porque ela traz inúmeras possibilidades da gente fazer isso. E talvez eu acho que seja isso que ainda vai ser adotado. Eu tenho muita esperança que ainda adotaremos algo para resolver esses pequenos probleminhas, esses pequenos erros, e que ainda agora a gente não tem mais como antes, porque antes a gente chegava, a Viviane está me ajudando ali, embargos de declaração administrativo com o servidor, que era algo que a gente usava, ia lá, oi Eduardo, olha isso aqui, mas está certo, foi só um probleminha, entendeu? Então isso que acho que as pessoas estão sentindo, essa falta da coisa pessoal, de poder fazer esses embargos auriculares, né? De fato, realmente isso teve essa mudança, assim, sabe? Eu concordo em partes com isso, sabe? Eu não tenho, assim, uma convicção tão grande em relação à necessidade disso, porque eu acho que a partir do momento em que você tem todos os processos digitalizados, tem todos os processos já com o processo eletrônico, você tem uma transparência e você tem uma possibilidade de você conseguir gerir melhor a tua base, sabe, de processos. E isso eu quero dizer em ordem cronológica, sabe? Então, às vezes, tem segurados que eles têm uma condição de ter um advogado, né? Mas, por outro lado, você tem segurados, e isso não é requisito para você entrar, até é importante frisar isso, né? Não é requisito para você fazer qualquer requerimento administrativo de benefício, você estar com um advogado, ou com, enfim, com algum outro profissional que milite na área. Não existe essa exigência. O segurado ele pode fazer isso sozinho. E, às vezes, o advogado, por ter esse cuidado com o processo, às vezes essa diligência, digamos assim, ele comparecia na agência, às vezes esse processo físico acabava, às vezes, não posso dizer não respeitando, mas às vezes não sendo observada a ordem de requerimento, sabe? Então, sim, não, você tem razão. Então eu particularmente... Eu vou fazer um comentário até do que você foi delicado, e eu vou escancarar, né? O que você está querendo dizer assim, era injusto para o advogado, às vezes aquele advogado que não era tão conhecido na agência, deixava de ser atendido porque o outro já era mais conhecido, já chegava lá, pedia o favor. Ou tem aquele que tem um pouco de receio, não, eu vou esperar a minha senha. Tem aquele que é um pouco mais abusado. Falo mal da advocacia porque não é mal, gente. Eu posso falar porque eu também sou advogada a vida inteira, 15 anos, e aí a gente tem aquele que acaba, logicamente, passando a vez dele, né, às vezes até incomodando um pouco o servidor. A gente sabe que isso acontecia também, isso acontece no Poder Judiciário também, né? Porque a gente sempre tem aquele que pensa assim, o meu processo é mais importante, né? Resolvendo o meu, não importa a fila. E agora, essa questão da fila, ela coloca todo mundo em direitos iguais, né? Sim. Eu vou seguir a fila, não importa o que aconteça, a fila vai estar lá. Então, sim, tem isso que a gente tem que olhar. Eu acho que, às vezes, não é uma coisa agradável de se ouvir, né, para os advogados, mas é um fato quando a gente está tratando aqui de falar em igualdade, em atendimento público, falar que é o papel da administração de tratar todos com igualdade. É claro que a gente gostaria que fosse mais rápido, mas também a gente não está no mundo de Alice, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem uma estrutura limitada. Pois na verdade, tudo isso que a professora falou se resume numa palavra, né? A questão da impessoalidade, sabe? Eu sou
fui e serei sempre um defensor da questão da impessoalidade no âmbito administrativo. Justamente para você... Eu entendo essa situação da necessidade, às vezes, de você corrigir alguma situação, alguma peculiaridade no processo, como foi essa questão da cópia que foi citado, mas em âmbito macro, em âmbito mais nacional, vamos falar assim, que hoje é a ideia do INSS, da instituição, a gente tem que lutar e preservar a questão da impessoalidade e do respeito à ordem cronológica. Essa lógico, pode ter pessoas que divirjam dessa situação, mas eu acredito nisso, e eu acho que isso é um mantra assim, que a gente deve respeitar, especialmente ali no âmbito do INSS. Mas é lógico, existem essas questões, por exemplo, de cópias do processo, né? Às vezes você falta juntar algum documento e tal, e eu sempre, quando eu atuava presencialmente nas agências, certamente alguns aqui, advogados aqui de Curitiba, me conhecem, talvez não pessoalmente, mas por despacho, talvez eles me conheçam, e sabem que no âmbito administrativo, uma das coisas que tem que ser muito observada é a questão da IN 77, né? A questão da instituição normativa. Eu sei que, lógico, a gente sabe que a instituição normativa ela não vincula, ela não é uma lei, ela não tem força de lei, né? Na verdade, ela, na escala, na pirâmide lá de Kelsen, digamos assim, ela está abaixo ali do decreto e tal. Mas a instituição normativa ela é o que norteia o servidor na análise dos requerimentos. Então, por exemplo, nesse caso que foi citado da cópia da carteira, eu via muitos advogados, ou até outros também procuradores, enfim, que às vezes eles traziam alguns... Isso na época do processo físico ainda, né? Às vezes eles traziam muitos processos que não tinha cópia autenticada de alguns documentos, ou existia algum documento que existia uma certa dúvida quanto à contemporaneidade, alguma coisa nesse sentido. E às vezes esses documentos eles não eram autenticados, enfim, isso suscita muita dúvida em relação ao servidor que, na época, já ia analisar o processo. Hoje, nós temos algumas situações. Primeiro, você não tem aquele contato físico com o documento. Então, antigamente, quando a gente estava no atendimento presencial, a gente pegava a carteira de trabalho, manuseava o carnê, pegava a carteira de identificação do advogado, os documentos rurais, enfim. Hoje, a análise ela é digital. Então, o primeiro ponto é a correta digitalização dos documentos, né? Então, você conseguir digitalizar eles de uma forma que seja legível. Isso, às vezes, pode parecer meio óbvio, mas isso acontece muito. Tem alguns processos, alguns requerimentos que acabam sendo indeferidos porque o servidor não conseguiu observar, não conseguiu ler, né, ou entender, através da digitalização, o conteúdo que o documento trazia. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria colocar é que, com o decreto que foi publicado agora, né, em julho, se eu não me engano, 19.410, eu não sei se eu estou com o número correto na cabeça, mas enfim, que acabou de alterar e trouxe mudanças profundas ali no decreto 3048/99, ele também trouxe agora, ali no artigo 19b, parágrafo 2º do decreto, a questão de você trazer as cópias simples com força probatória, né? Uhum. Então, isso é um ponto super importante, porque são esses documentos que vão servir de base para que o servidor que analisa o processo, ele tenha... Isso, a Manuela acabou de falar ali, ó, 10.410. Eu errei só o 9 ali. Enfim. Eu sou péssima com número, então quem já foi meu aluno sabe que eu falo aquele artigo. Isso, enfim. E daí... enfim, a questão das cópias simples. Então, hoje o servidor ele acaba tendo, justamente por essas disposições normativas, ele tem que tomar muito cuidado com os documentos que são anexados aos processos. É lógico, a boa-fé ela se presume, a boa-fé objetiva ela é presumida. No entanto, é notório, isso
todos sabem, isso tanto é que foi objeto de uma medida provisória do governo, a medida 871 de janeiro de 2019, que estabeleceu a questão da análise das fraudes que afligem ali a instituição. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os procuradores hoje, os advogados, enfim, e demais pessoas que trabalham ali no âmbito do INSS, quando forem anexar os documentos que envolvem o reconhecimento de direito, que os anexe de forma legível, de forma que seja possível você vislumbrar com clareza o conteúdo do documento e que eles sejam contemporâneos, que tenham traços, né, de contemporaneidade, e que isso seja visível na digitalização, porque isso vai facilitar e muito a análise do servidor e até mesmo o reconhecimento do direito. Outro ponto, em relação às entidades conveniadas, é a possibilidade de autenticação, né? Então, tanto as entidades conveniadas, especialmente a OAB, sindicatos que possuem convênio com o INSS, eles têm como prerrogativa no convênio a autenticação desses documentos. E isso também é como eu posso dizer, uma possibilidade muito importante também que atinge o reconhecimento do direito. A questão dos advogados, além de estar previsto no Estatuto da OAB, você tem uma previsão ali no artigo 677 da NC 17 de 2015 que estabelece que o advogado pode declarar autênticos documentos. E o que se percebe hoje em dia é que talvez alguns advogados e outros procuradores acabam não autenticando alguns documentos, justamente considerando essa disposição do decreto, e às vezes atinge um pouco a questão do reconhecimento do direito, já que o documento ali, o servidor não consegue ter a convicção acerca da contemporaneidade. Eu acho que, na verdade, Eduardo, fazer só uma ponderação aqui, eu sempre falo que é um jogo de medo, né? Porque o que acontece? Eu, quando dava aula, bem, você teve aula comigo, você sabe que eu falo isso, na aula de processo judicial. Até na aula de processo administrativo, na época, eu não falava tanto. Mas eu sempre falava, muito poder, muita responsabilidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer renúncia pelo cliente, eu não faço. Fazer não sei o que pelo cliente, não faço. Dar quitação pelo cliente, não faço. E dentre elas, eu sempre fui contra o advogado autenticar provas, né? Sim. Por quê? Porque a gente é diferente, né? Eu falo brincando, assim, aqueles escritórios maravilhosos americanos que a gente vê os seriados, que eles têm lá um detetive que participa lá, né? E a gente fica com esse receio. Eu mesma, o meu escritório tem muita gente de rural. A gente atende aí, uma época, meu escritório chegou a ter 90% de segurados, Eduardo, rural. Hoje a gente trabalha menos com rural, né? Trabalha muito mais com tempo especial. Mas eu tinha muito medo, porque às vezes a pessoa te traz um documento, aquele documento já passou por um atravessador, aquele documento já veio de outro advogado, e às vezes você está colocando a tua responsabilidade ali sem ter condições de ir checar a fundo aquela veracidade do documento. Então, eu te confesso, assim, que eu tenho esse medo, esse receio, e eu entendo o servidor que agora que virou digital, ele não quer colocar a matrícula dele ali. Exato, é o mesmo entendimento, é a mesma situação. Então, assim como você tem a dúvida acerca vamos colocar assim, da legitimidade do documento, da idoneidade do documento, o servidor também tem essa dúvida. Só que antigamente nós conseguíamos manusear o documento e verificar. Hoje, sim, essa análise ela é eminentemente digital. Então, uma coisa é melhor que a outra? Na minha visão, não necessariamente. Eu acho que o que eu quero ver no documento é se ele efetivamente tem os traços de legitimidade, de contemporaneidade, de idoneidade. É isso que se procura para um documento que vai servir de reconhecimento de direitos, especialmente na questão da análise de atividade rural, né? Então, e no mundo perfeito, Eduardo, muitas pessoas vão te responder assim: mas lá na 9784 de 99 fala que não compete ao INSS, né, presumir a fraude, a não ser que ele abra o incidente de veracidade. Só que a gente tem que lembrar que, infelizmente, a gente não vive no mundo perfeito. Sim. E vocês respondem para a corregedoria. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro. O servidor também responde.
Porque não é assim, mas lá na lei fala que o INSS, se ele achou que é falso, ele que abre o incidente. Mas na prática não funciona assim. Você colocou a tua matrícula lá, se esse cliente, vamos deixar as coisas bem claras para quem está assistindo, cai aí num rolo de uma grande operação em que está lá com documentos fraudados por um determinado advogado, por um determinado atravessador, e você concedeu um benefício de um cliente que é dessa pessoa, na hora que esse bolo todo a Polícia Federal pega, eu sei que no CARF a gente julgava muita operação de Polícia Federal em cima de contribuição previdenciária. Pegou esse bolo, os servidores que concederam ali, às vezes, 2 benefícios, um benefício naquele bolo de 500 com problema, o servidor é chamado a prestar contas. Então, vocês têm também que cuidar da profissão de vocês, né? É uma prerrogativa do servidor também de se autodefender, querendo analisar o documento com assim, a questão da questão do documental, eu sei que é uma questão bem delicada, né? Eu sei que envolve, enfim, a gente pode debater aqui a noite inteira, e às vezes talvez a gente até não chegue no consenso. Mas o ponto é o seguinte: a presunção do documento ela é relativa. É lógico que a gente parte da boa-fé e tem a questão legal da Lei 9784, e isso, eu tenho certeza que todos os servidores eles não se refutam a analisar isso e ter isso em conta, mas o ponto é a questão da convicção. O servidor ele tem a prerrogativa de ter a dúvida, uma dúvida fundada, né? A gente chama dúvida fundada. O que eu quero dizer com dúvida fundada? Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos requerer um benefício de salário-maternidade, e esse benefício de salário-maternidade ele tem reconhecimento da atividade rural, e esse reconhecimento de atividade rural ele está lastreado numa única prova. Por exemplo, uma ficha de cadastro em estabelecimento de saúde. Essa ficha ela não tem carimbo, essa ficha ela não tem, às vezes, a data, às vezes você vê a anotação da profissão da pessoa com uma caligrafia diferente daquela das demais informações que constam no documento. Então, isso serve de uma dúvida fundada. E é natural que um servidor não considere esse documento para fins de reconhecimento de direito. Isso eu acho que é claro de perceber. No entanto, você tem outras situações. Por exemplo, vocês têm um conjunto probatório que, embora aquele documento, como esse que eu falei, permanecendo no exemplo, ele não sirva por si só como uma prova material, mas talvez os outros documentos, por exemplo, uma ficha de inscrição em sindicato rural, um recibo de pagamento de compra de insumo agrícola, uma nota fiscal de entrada, documentos que formam um conjunto probatório e que vão levar à convicção do fato a comprovar. Entendeu? Então, é isso que tem que ser, às vezes, observado, que é a questão da instrução do processo de uma forma, como eu venho pontuando aqui, legível, né, das cópias, e que vão ajudar o servidor ao reconhecimento do direito. Então, veja, uma questão que eu quero colocar claro aqui, que eu sempre falei para todos os advogados com quem eu tive contato já no INSS, com quem eu conversei, é de que o INSS ele não é uma parte no processo administrativo. Ele é a função do INSS é reconhecimento do direito. Você vai ter uma lide, né, um conflito de interesses a partir do momento em que é interposto um recurso administrativo. Mas até ali, a função do INSS é reconhecimento do direito. Então, eu acredito que tanto os advogados, enfim, os procuradores, o próprio segurado, e assim como o servidor do INSS, eles têm que colaborar no âmbito administrativo, no âmbito do processo administrativo, para que o objetivo do INSS seja alcançado, que é o reconhecimento do direito. Existem divergências de interpretações? Existem. O INSS entende de uma forma? Entende. A Justiça entende de outra forma? Entende. Mas isso é posteriormente discutido. Mas se é possível você resolver administrativamente através daquilo que o INSS entende como reconhecimento de direito, eu acho que pode ser resolvido. Eu acho que esse ponto fica um pouquinho claro, né? Eu sei que é um tema profundo, né? Mas, enfim... Não, mas esse tema é excelente, Eduardo. Eu acho que a gente tem que frisar, né? Assim, eu sou uma pessoa muito justa, eu gosto de ver os dois lados sempre. Até mesmo quando esse lado não me favorece. Se você me conhece, você sabe que eu sempre reconheço, inclusive reconheço as coisas, porque eu acho que para a gente achar, né, a solução, a gente tem que reconhecer os nossos erros também.
E eu vou te falar que eu melhorei muito, eu gosto de falar isso aqui nas lives, porque eu acho que a gente está compartilhando com as pessoas um pouco do nosso conhecimento. Quando eu comecei na advocacia, eu era uma advogada terrível, eu acho, porque eu achava que eu estava certa sempre. E o melhor ensinamento que eu tive na vida foi quando eu aprendi que eu erro muito, e sabe? E isso foi muito bom para mim. E quando eu fui para o CRPS, que eu fui julgar o processo, que eu aprendi que o meu lado não era sempre o que tinha razão, foi incrível, porque quando você vai julgar e você tem a responsabilidade de ter que dizer o que é certo e errado, a tua consciência, ela não te trai, ela fala, aqui você não está certa. Aqui esse segurado não tem direito, por mais que eu seja professora a vida inteira de advogado, por mais que eu adore ver o segurado tendo direito às coisas, quando você tem a responsabilidade da caneta, você pensa, olha, eu tenho que ser justo, e ser justo não significa agradar a todos, né? Parece lição de moral, mas não é, eu estou contando um entendimento que foi difícil para mim no começo. E a mesma coisa quando eu fui para o CARF. Quando eu fui para o CARF, tinha um peso ainda maior, porque o processo ele era de 200 milhões, ele era de 2 bilhões. Não significa ter medo, mas significa ter coerência, equidade, preocupação. E aquilo que você falou, lembrar que o papel da administração pública é conceder somente o que tem direito. O que não tem, não é papel. Né, Eduardo? E aí você acaba ficando, que não é fácil também, né? Porque você não consegue agradar todo mundo. E aí acaba tendo um peso também nessa discussão, fica muito complicado. Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal, que eu acho que o pessoal gosta muito desse tema, é falar um pouquinho mais sobre prova. Você já falou sobre a questão do rural, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a justificação administrativa, não só no enfoque do rural, mas no enfoque de que a gente pode utilizar ela, por exemplo, na pensão por morte, a gente pode utilizar ela, por exemplo, para fazer algumas outras provas de dependência. Então, quando a gente está falando de um benefício que não vai para aquela primeira classe, né? Se bem que agora a gente tem uma mudança no decreto, mas a gente ainda está julgando coisas do passado. Então, isso ainda tem reflexo no dia a dia da gente. Antes só de responder essa pergunta, eu só queria responder uma pergunta aqui do Franklin Rosa. Ele fez uma pergunta aqui pode que eu achei interessante antes de responder essa, que é o seguinte, eu não entendo a fila, tenho pedido protocolado há quase um ano, sem andamento, e outros que protocolei há 2 meses já foi analisado. A fila é nacional ou local? Bom, essa é uma pergunta que não tem uma resposta, sabe? Por quê? Porque hoje o INSS ele tem alguns benefícios, como eu falei no início, que são segmentados, ou seja, existem centrais especializadas que são responsáveis por análise de uma determinada espécie de benefício. Por exemplo, B80, por exemplo, B41, rural e urbano. Você tem lá centrais especializadas também para dependentes, centrais especializadas para CTC. E o que acontece? Essas filas, que embora sejam nacionais nessas centrais de análise, elas não necessariamente estão na mesma data, né? Ou seja, na mesma ordem, entendeu? Então, é por isso que, às vezes, você requer, por exemplo, uma aposentadoria por tempo, né? Hoje, a aposentadoria programada, né? Depois da emenda constitucional número 103, mas é justamente por isso que, às vezes, você tem um benefício de uma aposentadoria por tempo que ela está com uma DER mais atrasada, porém, você vai requerer uma pensão por morte, ou até mesmo um salário maternidade, e esse benefício é concedido de forma mais rápida, entendeu? Então, por quê? Porque existem essas centrais especializadas. É lógico que a ideia é justamente você conseguir diminuir essa distorção e você conseguir aproximar todos. Mas o que a gente tem que entender é que o INSS é uma autarquia de âmbito nacional que tem, assim, N requerimentos diários de todas as espécies de benefício. E é lógico que talvez algumas, elas acabam, umas têm um pouco mais, uma dinâmica um pouco mais acelerada, dada, às vezes, a facilidade de análise do benefício, ou às vezes você tem uma central que às vezes está um pouquinho atrasada. Por quê? Porque existe uma complexidade, né? E a comparação é clara quando a gente faz, por exemplo, a questão da análise do salário maternidade com a aposentadoria, né? Especialmente a aposentadoria por idade rural, né? Aposentadoria por idade híbrida, enfim. Então, eu acho que talvez eu não tenha respondido 100% o que ele queria,
mas eu acho que já dá uma ideia para ele. Acho que dá uma ideia. Até porque tem isso no CRPS também, né? Isso. E tem uma outra coisa importante, a gente tem o desempenho de cada servidor. Toda vez que a gente tem uma questão humana, eu não tenho como mensurar ela exatamente de uma forma milimétrica. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, lá no CARF, né? Eu tenho 6 meses para julgar um processo lá, Eduardo. Então, o processo chega para mim e eu vou analisar, eu vou julgar primeiro todos os meus que são de imposto de renda, depois eu agrego todos que são de contribuição previdenciária. Às vezes um processo fica na minha caixa 6 meses. Sim. Às vezes outro processo, ele chegou, eu já coloco naquele bolo que eu vou julgar, porque ele é da mesma matéria. Tem processo que chegou a ficar na minha caixa 7 dias. Sim. E eu pensei e falei, não, esse aqui eu vou julgar junto, porque é o mesmo tema. Então, é importante as pessoas entenderem que tem muito disso também, porque a hora que cai para o servidor, tem um apego pessoal ali no qual eu posso determinar, né? Eu vou determinar, por exemplo, aqui eu vou julgar esses primeiro, vou julgar esse depois. E isso não tem como controlar, porque cada um também, quando a gente tem o humano, né? Eu digo assim, quando tem a máquina humana, não só a máquina da digital, eu preciso que aquela pessoa tenha liberdade também de escolher a forma que ela vai julgar. Então, eu recebia muito essa reclamação lá no CARF, muito. Assim, nossa, mas você tem um processo meu de 6 meses que você não julgou? Falava, não, mas é porque eu estou aqui colocando primeiro os de uma matéria, depois da outra. Isso também acontece ali. O servidor, quando ele tem uma base de processos, e ele vai analisar essa base, às vezes de acordo com a sua. Por exemplo, ele reservou ali uma metodologia dele peculiar de trabalho que ele vai analisar naquele determinado dia, por exemplo, de requerimentos que existem, que tem uma certa peculiaridade. Então, vamos lá, eu vou só analisar nesse dia, eu só vou analisar os requerimentos rurais. Ou esse dia eu só vou analisar os requerimentos urbanos. Enfim. E além disso, também, tem a questão dos processos que tem exigência, né? Então, às vezes, a gente faz um processo, analisa ele vem para nós, e você verifica que ele não está tão claro para você decidir na hora. Então, você faz uma exigência, a pessoa apresenta os documentos, e às vezes esse processo ele acaba demorando um pouquinho mais para ser concluído. Não que ele não vá ser, mas ele será concluído dependendo da dinâmica de trabalho ali que o servidor estabelece. Tá? Então, talvez esses pontos, talvez eu sei que talvez não fique tão claro, mas eu acho que já dá uma noção do que ocorre ali, às vezes por que tem essas distorções, né? Agora voltando... Eu estou falando uma coisa aqui, Eduardo, que é o que a gente fala a vida toda, né? Quanto melhor montado o processo administrativo, é o que você falou da cooperação, da colaboração. Veja, de fazer um escaneamento, uma digitalização bem feita dos documentos, em ordem cronológica. Gente, vocês querem o processo aprovado, e daí vocês escaneiam tudo de ponta cabeça, você coloca lá uma folha que não tem nada a ver na sequência de uma outra, você vai escanear um documento médico, por exemplo, coloca as primeiras folhas de um exame, depois vem um prontuário, depois o resto do exame. Eu sou muito sincera, né? Eu falo para as pessoas, você sabe que eu não tenho meias palavras. Vai negar? Claro que vai, porque o servidor não vai poder perder 24 horas do dia dele para organizar o trabalho que o advogado não fez, né? Porque ele tem muito mais gente para atender. Então, eu falo sempre assim, é uma questão de lógica. Se eu quero que o meu benefício seja bem utilizado, eu faço a minha petição inicial com carinho no sentido de, eu vou falar assim, capricho é a palavra certa, ordem, disciplina, eu coloco as coisas da forma que eu quero que sejam entendidas, né? Você foi meu aluno, você sabe que eu falo muito isso, nada mais do que a pessoa não saber o que está pedindo. Por exemplo, eu gosto, assim, eu acho que uma questão que deve, talvez ali de organização do processo, a questão da organização do processo que a professora tocou é fundamental, sabe? Porque às vezes os processos, ele tem, às vezes o que nem foi comentado pelo Manuel, você tem um processo com bastante número, você tem muitas provas, certo? E você quer juntar tudo. Aí esse processo ele vai gerar, sei lá, 200 páginas. É difícil você analisar um processo com 200 páginas, sabe? Então, mas assim, é lógico, a gente não quer tolher aqui o direito da pessoa de juntar todas as provas, mas que junte-as de uma forma mais organizada. Então, elas têm que ser objetivas também, isso, uma forma mais, assim, objetiva. Então, assim, a sugestão que eu acho que é correta, assim, para ser analisado os processos, é juntar numa seguinte ordem. Por exemplo, você tem um requerimento,
sucinto, enfim, daquilo que você quer que seja reconhecido no processo, procuração, documentos de identificação, documentos de vínculos de empregado, documentos de contribuinte individual, depois documentos de atividade especial e, por fim, os documentos de atividade rural, numa aposentadoria por tempo. Se você junta nessa ordem, respeitando a questão cronológica, eu posso garantir que você vai ter um processo muito mais apresentável, assim, nesses termos, mas também muito mais organizado, que vai facilitar muito a questão do exame do servidor. Um ponto que fica muito nítido isso que eu estou falando é a questão da reclamatória trabalhista. Às vezes você tem reconhecimento de vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, em que muitos advogados estão acostumados a juntar cópia integral do processo. E às vezes a cópia integral do processo é, sei lá, 15 ou 10 volumes, 5, 10, 15 volumes. E o que tem que ser compreendido é que o servidor que está analisando o processo, ele não tem aquela formação jurídica. Né? Às vezes, muitos servidores não são formados em direito, e às vezes eles não têm o conhecimento do rito processual, né? Não é nem analisar o direito em si, mas a questão do rito, da sequência ali, dos atos processuais que foram praticados, enfim. E isso gera uma confusão e repercute necessariamente no reconhecimento do direito. Lógico, essa questão da reclamatória do trabalhista a gente também pode tocar mais para frente, mas eu queria voltar ali naquela pergunta que foi feita da justificação administrativa, né? A justificação administrativa, com a divulgação ali do ofício 46 de 2019 por parte do INSS, ele modificou essencialmente a análise de atividade rural. Então, que é o carro-chefe da justificação administrativa. Na verdade, era, né, o carro-chefe da justificação administrativa. No entanto, a justificação administrativa ela não se presta só à comprovação da atividade rural, como foi pontuado. Ela serve também para comprovação de união estável, para fins de acesso a benefício de pensão por morte, auxílio reclusão, enfim. Comprovação de vínculos empregatícios, até mesmo, quando a pessoa tem início de prova material. Comprovação de atividade especial, também a justificação administrativa ela pode servir para comprovação de atividade especial. E também para a Lei 8213/91, ela deixa bem claro ali que a justificação administrativa serve como uma complementação de prova para corroborar o início de prova material que é trazido, para que a pessoa possa provar alguma coisa que tenha repercussão previdenciária, né? Alguma coisa que possa influenciar no reconhecimento do direito. Como eu falei aqui, o tempo de contribuição, até mesmo uma comprovação de atividade de contribuinte individual. Às vezes a pessoa quer fazer um recolhimento em atraso, tem algum início de prova material, que é pressuposto para o requerimento de justificação administrativa, e a pessoa entende que fazendo o requerimento, fazendo a JA, ela pode conseguir formar um arcabouço formatório ali suficiente para que a atividade seja reconhecida e ela possa fazer o recolhimento de atraso. Então, a JA se serve para todas essas coisas que nós falamos aqui. O ponto da JA, e que é muito discutível, é a questão do início de prova material. Então, o início de prova material, no âmbito administrativo, ele como dizer assim, conditio sine qua non, né? Uma condição sem a qual a JA não é autorizada. E daí o ponto vai, e até foi falado aqui no bate-papo, aqui, acho que pela Viviane, a questão da subjetividade, às vezes, né? Ela falou que as análises de benefícios rurais trazem, por exemplo, análises subjetivas sobre questões que sequer possuem previsão legal. Veja, a questão daí é a valoração de prova, né? Às vezes, como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa traz um documento que, na visão dela, pode servir como início de prova material, mas na visão do servidor ali, ele não forma a convicção junto com demais outros documentos para que seja autorizada uma justificação administrativa. No entanto, isso acontecia muito em benefícios com DER até ali o ofício 46 de 2019, já que a partir daquele momento, isso agora aprofundando um pouquinho no tema rural, né? A partir dali, o INSS mudou a sistemática de reconhecimento, baseada principalmente no início de prova material, com prova
que possa ter um marco inicial, um marco final, dentro do período de carência, né, que a gente chama da metade da carência. Então, por exemplo, uma aposentadoria por idade. Pessoal, o requisito do artigo 48 da Lei 8213/91 é 15 anos de atividade rural no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, né? Esse é o requisito do artigo 48, parágrafo 2º. No entanto, o que o INSS exige? Se a pessoa apresenta uma prova que está dentro dos 7 anos e meio anteriores à DER, e outra prova que está além, né, que consiga corroborar e fechar os 15 anos, esse período já pode ser reconhecido, mediante a autodeclaração. É lógico que a autodeclaração, às vezes, ela pode parecer meio formal, mas a autodeclaração ela é fundamental, de acordo também com o artigo 38b, lá da Lei 8213/91, porque ele é o requisito para fins de reconhecimento de direito à autodeclaração. É a autodeclaração que será ratificada, com base no início... Eduardo, você já recebeu uma provocação interessantíssima aqui do Jaires Filho. Ó. A justificação administrativa por si só já merecia um livrinho fininho. Eu acho que fininho ele está sendo econômico aí, né? Eu acho que talvez um livro um pouquinho maior. Acho que você mas o ponto é que o ponto que eu quero colocar é que assim, a justificação administrativa, depois do ofício 46, pelo menos na análise dos processos rurais, ela já está ficando, eu não vou dizer que não é excluída, mas porque ela está prevista na lei, mas ela está ficando um pouquinho de lado, porque o que pega é efetivamente a questão do início prova material, tá? Então, especialmente no âmbito de atividade rural. E isso, na minha opinião, tem sido muito mais benéfico para os segurados, porque tem agilizado muito a concessão do benefício. Já que também cumpre o INSS está com as suas bases governamentais atualizadas. Então, você tem lá os cadastros do Pronater, os cadastros da DAP, né, que a gente chama, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, né, enfim, por exemplo, no caso do segurado, do segurado especial pescador artesanal, a questão do seguro defeso, né, você tem a questão do segurado indígena, segurado especial indígena, que vem com a certidão da FUNAI já emitida por meio do sistema SEI do governo federal. Então, que são documentos que já agilizam e muito o reconhecimento do direito. Então, assim, encerrando um pouquinho desse ponto da JA para a atividade rural, eu sugiro muito um conhecimento e uma questão aprofundada do ofício 46, porque lá tem os requisitos, a forma como o INSS vai analisar, como é que o INSS deve analisar a contemporaneidade dos documentos, e isso tudo em confronto, aliás, inclusive a validade, né, dos documentos, e isso tudo em confronto com aquilo que dispõe ali a IN 77 de 2015, ali no artigos 41, artigos 47, artigo 54, artigo 120, enfim, todos esses documentos que servem aí para o INSS para o reconhecimento da atividade rural, no âmbito administrativo. Em relação aos outros pontos... Peraí. Antes de você falar dos outros pontos, deixa eu falar para o pessoal que a gente vai sortear, vamos fazer um sorteio de uma sala virtual. Então, essa semana, na outra, tem sala virtual comigo, né? Eu nunca faço propaganda do meu curso, eu esqueço. Então, a gente tem sala virtual, que é um programa, um curso diferente. O IEPREV vem promovendo desde o mês de junho, e é muito bacana. Então, são 3 horas de aula teórica e 1 hora de perguntas no Zoom. Então, é um bate-papo parecido com o que a gente está fazendo aqui, a diferença é que ele não tem mediador e é direto com os alunos. Quer dizer, tem a mediação dos nossos coordenadores, mas no sentido de que não tem um entrevistador, né? É o professor com os alunos fazendo o debate no final da aula de 1 hora. Então, eu vou aproveitar para convidar vocês a printarem, eu e o Eduardo aqui conversando. A gente tem mais um pouquinho antes de acabar. Printa a gente aqui, posta lá no Stories do Instagram. Só vale Instagram, gente, porque o Instagram a gente consegue ver rapidinho e fazer o sorteio aqui. E vai marcar eu, o Eduardo e o IEPREV. Então, @IEPREV, @professora.anapaulafernandes. Como é que é mesmo o teu Instagram, Eduardo? Esprada, ESPRADA 3.
Esprada, embora o sobrenome dele é Esprada com S, o E é de Eduardo. Já estou contando aqui para o pessoal entender a lógica do teu nome lá, tá? E Vivi, vou pedir para você, Viviane, escreve para nós aí, @professora.anapaulafernandes, @ieprev e @esprada. Esprada, né? Esprada. 3. Esprada 3, eu já estava esquecendo. A Viviane marca aí pra gente nos comentários para o pessoal não se perder e para o pessoal poder marcar a gente, faz o print e vão concorrer a um ingresso lá na sala virtual, tá? Que vai ser na semana que vem, no dia 19, comigo, e nós vamos tratar aí das regras básicas de contribuição previdenciária para os segurados pessoa física. Então, eu vou explicar aí, assim, pormenorizadamente, todos os tipos de contribuição do contribuinte individual e do facultativo e do empregado, para a gente conseguir diferenciar bem essas 3 categorias. Eduardo, pode falar agora. Você ia fazer. Depois eu tenho mais umas perguntas aqui que eu vou dar uma olhada. Na verdade, antes de continuar ali, dá para responder aquela pergunta ali do Márcio ali, né? Que ele falou: a CTPS da minha cliente está em aberto, sem baixa desde 2005. Não há outros documentos e a empresa sumiu, ela quer se aposentar. Como provar a baixa da carteira? Bom, existem outras formas ali que a pessoa tem de comprovar o vínculo perante o INSS. Eu sugiro que ele dê uma olhada no artigo 10, inciso 1º da IN 77, 2015, que fala, além de outros documentos que a pessoa pode apresentar para fins de comprovação de vínculo, inclusão, alteração de vínculo, que é o que parece que ele tem ali. Ele pode, inclusive, procurar, quem sabe, o extrato de conta vinculado da FGTS. Talvez seja uma sugestão ali que ele consiga resolver esse problema. Ou então pedir na agência do trabalhador, do Ministério do Trabalho, antigo, né, Ministério do Trabalho, enfim, a baixa da carteira ali pela agência, né? Eu acredito que talvez lá ele consiga ter uma saída a respeito disso. E a outro ponto ali que a Viviane levantou da questão do subjetivismo da prova. É lógico, o servidor ele vai fundamentar a decisão dele. Às vezes ele entende, ele não tem a convicção da questão da prova ali. Por isso que o conjunto probatório ele é fundamental. No entanto, se essas distorções, o caminho correto a seguir, às vezes, é o recurso administrativo, né? Levar essa questão ali para o CRSS, né? Que é o Conselho de Recursos da Segurança Social, que ele vai conseguir, talvez, corrigir essa situação. Mas talvez o ponto ali seja a questão da convicção ali, né? Na questão que ela colocou. Sim. Agora, voltando... e pedir para a Viviane só corrigir. Vivi, corrige isso, ela já corrigiu. Esprada com E, exatamente. Esprada. Já corrigiu para o pessoal postar certinho lá e poder concorrer. Isso. Daí, outro ponto que eu queria voltar, a questão da justificação administrativa ali para comprovação, por exemplo, da atividade especial. Né? É importante ali também que os procuradores, os segurados conheçam a IN, né? A IN 77, por exemplo, que estabelece o procedimento para isso. Está lá, por exemplo, artigo 582 da IN 77 de 2015, estabelece a forma de comprovação de atividade especial perante o INSS, né, seja por categoria profissional, até 28 de abril de 95, ou então por exposição a agentes nocivos, né, que é a partir ali de 29 de abril de 95, com a questão ali de você ter, caso a pessoa não tenha o PVP, ter ali o LTCAT, PPRA, né? Enfim, esses documentos que possam demonstrar aí, efetivamente a questão da exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, né? Nos termos lá do artigo 57 da Lei 8213. Mas, enfim, a JA, o ponto dela que é só para a gente finalizar esse debate. Eu sei que podem surgir muitas perguntas e às vezes, se a gente entrar numa pergunta mais específica, talvez a gente consiga delimitar um pouco mais. Mas só para finalizar, a JA, ela tem que... É importante que, pelo menos no âmbito administrativo, a pessoa consiga apresentar um início de prova material. Né? E hoje, a alteração do decreto 10.410, né, como foi corrigido ali pela Manuela, agora não me vem de cabeça o artigo, enfim, mas estabelece que hoje, por exemplo, para você comprovar uma união estável perante o INSS, você não se exige mais 3 testemunhas, né? Você pode apresentar ao menos 2 testemunhas, desde que você tenha um início de prova material ali dentro dos 24 meses anteriores ao fato gerador.
Então, assim, conjugar esses dispositivos, olhar a IN, olhar a lei, olhar o decreto, verificar as provas ali que os segurados trazem, para que você consiga informar o processo e levar o servidor, ou seja, pegar o servidor ali pela mão mesmo e colocar ele para poder falar, não, efetivamente, dá para autorizar uma JA aqui, dá para reconhecer essa união estável, enfim, esse vínculo, essa atividade especial. Esse é o ponto, né? Início de prova material. Acho que se resume tudo a isso. Muito bom. Não, muito bom, é isso mesmo. E aí, Eduardo, falar também para o pessoal, o conhecimento da IN, ele é muito importante. A IN é uma mãe, né? Eu sempre falo isso, quando você vai para o juizado especial, você tem saudade da IN, porque o juiz do juizado, ele além de desconhecer a IN, que eu acho que é o pior, o juiz, o assessor, é o fato dele não respeitar quando a IN é benéfica, e ele dizer assim, ele julgar diferente da IN. E a IN, se ela está sendo benéfica, é que a administração pública está reconhecendo um direito através da IN. Mas não, o juizado especial afasta a IN diversas vezes. Por isso que eu fujo da justiça. Porque em matéria, ainda muitos alunos olham para mim e falam, professora, você é louca. Mas é que eu acho ainda que essas pessoas vão amadurecer e elas vão compreender o quanto a gente discutir tudo o que puder no âmbito administrativo é mais vantajoso do que judicializar. Ainda é, né? O que eu diria é o seguinte, é lógico, a gente sabe que, como eu falei no começo, a IN 77 de 2015, ela não é, como é que eu posso dizer, ela não tem uma força de lei, não tem força de decreto, então às vezes até mesmo ela pode ser desconsiderada ali em determinados aspectos no âmbito judicial. Mas nós não estamos falando aqui do âmbito judicial, nós estamos falando aqui essencialmente da esfera administrativa. E na esfera administrativa, o Código Civil, vamos dizer assim, é a IN 77 de 2015. É ela que estabelece qual que é a postura do INSS em relação ao reconhecimento do direito. Tá? É lógico, a IN 77 é de 2015, de lá para cá nós tivemos medida provisória 739, medida provisória 871, lei 13846, lei 13135, emenda constitucional, reforma da Previdência, enfim, você teve muitas mudanças. Mas ela ainda, em muitos aspectos, ela serve de parâmetro para o reconhecimento do direito, especialmente no campo operacional, né, de interpretação, de valoração ali de prova e tal. Então, eu sugiro que geralmente não, toda vez que se for feito algum requerimento administrativo, que a pessoa dê uma olhada na IN 77 2015, veja como que ela disciplina aquela matéria ali. Às vezes, e como o professor falou, muitas vezes ela pode ser benéfica em relação à interpretação, em relação ao entendimento, do que a própria esfera judicial, né? Lógico, não vou aqui debater a esfera judicial, mas é importante você ter esse conhecimento para que você consiga uma melhor análise e um melhor reconhecimento do direito. Então, essa é uma dica aí que fica, né? Enfim, eu acho que em relação a IE, é lógico também, até eu vi ali agora nos comentários ali, né? Enfim, muitas portarias e tal, é que a forma de disciplina no âmbito administrativo, geralmente, você tem as instruções normativas, você tem as portarias, você tem os ofícios circulares, você tem os memorandos, enfim, uma série de instrumentos que são utilizados e que, às vezes, dado a difusão, né, que eles têm, né, porque às vezes acabam sendo muito... diariamente acabam saindo memorandos para regulamentando a situação, eles acabam gerando uma confusão, né? Isso que é complicado, né? Mas eu acredito que em breve, o INSS, tenho certeza disso, em breve o INSS vai fazer uma consolidação de todos esses atos normativos e todos esses atos infralegais aí, num ato normativo só, como a IN 77, para que facilite também tanto pelos procuradores quanto pelos segurados, o reconhecimento do direito, né? Muito bom. E, na verdade, eu gosto muito do Leonardo Rolim, do Bruno. Bruno é um amigo pessoal também. Então, dizer que eu gosto muito dessa transparência, né? Talvez até, inclusive, ambos, por vir da carreira pública e não da carreira política,
é tão comum para os dois essa ideia de transparência que a gente traz nos eventos. Antes mesmo de publicar, o Leonardo esteve conosco aqui em eventos do IEPREV, às vezes nem tinha publicado a portaria, ele falava, vou publicar a portaria com tal, quando tem aquela coisa de, vou esconder, não vou falar. O Bruno o tempo todo também, o Bruno sempre trazendo para a gente, olha, a secretaria vai fazer tal coisa, esteve na abertura do congresso do IEPREV e falou várias vezes, falou, não, a gente vai entrar com ação assim, a gente não vai permitir tal coisa. Então, assim, eu gosto disso, sabe? Quanto mais a administração pública, ela não precisa agradar, mas ela tem que trazer transparência. Eu acho que agradar é uma questão que não cabe a gente dizer o que agrada e o que não agrada, mas a transparência, ela é tudo para o nosso trabalho do dia a dia. E, professora, até responder aqui uma outra pergunta que foi feita aqui pela Luciana, né? Ela colocou aqui, por que na análise inicial muitas vezes não são aplicados os enunciados do CRPS? Não vincula o processo administrativo? Eles não são vinculativos. Bom, veja, o CRPS, né, ele é um órgão vinculado hoje ao Ministério da Economia. Ele não é um órgão do INSS. O INSS é uma autarquia, né, uma integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica própria, mas o CRPS, ele não integra essa estrutura. Ele é um órgão autônomo dentro do Ministério da Economia que julga as decisões proferidas pelo INSS. Tá? E justamente por isso, os enunciados do CRPS, eles, embora sirvam até de parâmetro, mas eles não vinculam a decisão do servidor administrativo. É importante, Eduardo, só fazer uma ponderação. Hoje, a administração pública, a própria Procuradoria da Fazenda e a Procuradoria da Previdência, né, que ambas se resumem aí na Procuradoria da Fazenda, elas já estão trabalhando para a unificação do entendimento da vinculação das súmulas administrativas. A Receita Federal já adotou isso, então hoje os enunciados e as súmulas do CARF, elas são também aplicáveis, elas são vinculantes não só à Receita, como ao ato de fiscalização, que é muito bacana, porque hoje o auditor ele nem pode lançar se tiver contrário ao enunciado do CARF. E agora isso agora não, né? Há um trabalho, e esse trabalho, qual o presidente do INSS atual, o Bruno, também tem esse entendimento, já o próprio assessor que trabalha com o Bruno também, esse entendimento muito importante de que a gente deva adotar no futuro, no INSS, também a vinculação dos enunciados. Mas isso ainda não está positivado na norma. É isso que eu ia complementar, né, professor? É exatamente isso. Assim, formalmente, positivamente falando, não há qualquer vinculação, tá? Lógico, ela pode servir de parâmetro. Às vezes o servidor, ele tem o servidor que atua basicamente, especialmente com recurso administrativo, ele já tem uma certa vivência, um certo conhecimento da jurisprudência do CRPS, e ele consegue ali, talvez, com uma interpretação um pouquinho, considerar talvez um documento que o servidor inicial da análise não tenha considerado, tá? Mas o que vincula, de fato, a interpretação do INSS são os pareceres da PFE, as súmulas da AGU em matéria previdenciária. Isso, de fato, existe uma vinculação. Então, também um ponto ali normativo que deve ser observado ali também no reconhecimento do direito, né? Exatamente, muito bom. Bem, é isso, né, pessoal? Acho que a gente está agora se encaminhando para o final, já são 10h20, a gente já até passou um pouquinho da nossa hora, mas está muito bacana e eu sabia que o dia que eu te trouxesse ia ser assim, a gente não ia parar de ter temas para tratar. Já vou deixar, inclusive, o convite para você voltar, né? Você sabe que agora, eu digo assim, ó, começou a vir na live comigo, é um caminho sem volta. Primeiro porque você vai receber vários convites. Eu falo que a minha live, ela dá sorte para as pessoas, viu? Porque eu conheço muita gente que começou aqui comigo. A professora Alessandra Minaré, super minha amiga, ela que fala isso. Ela fala, gente, vá lá na live da Ana que faz sucesso. Aí você começa a ser convidado para ir em outras. Não, assim, professora, o que eu acho que assim, o direito previdenciário, às vezes, ele tem tantas frentes, vamos dizer assim, não é só no regime geral, né? Regime próprio, enfim, tem uma série de situações, mas, lógico, a gente está falando aqui do INSS, do regime geral de previdência social. E o ideal, às vezes, é trazer alguns assuntos específicos, né? Por exemplo, que nem foi falado aqui, fazer uma live ali só de contribuinte individual, ou só de reconhecimento de filiação, ou só de aposentadoria, né? Hoje em dia, com a emenda constitucional, ali você tem
4 regras de transição só na aposentadoria por tempo de contribuição, que geram dúvidas, e não vou nem entrar na questão do cálculo do benefício. Então, assim, é lógico, eu sempre fico à disposição, na verdade, a minha intenção, o meu papel aqui, e todos os advogados com que eu tive contato já no INSS, seja na agência, seja também como chefe de benefício que eu atuei, no atendimento presencial, eu sempre tive uma postura de você fazer a cooperação, sabe? Do reconhecimento de direito. Eu acho que os procuradores, eles são as pessoas que têm que auxiliar o servidor ali. O servidor, às vezes, pela quantidade de trabalho, por questão de metas que tem que ser atingidas, às vezes até de questões de cunho pessoal. Às vezes a pessoa está, às vezes, numa fase difícil da vida ali, mas ela tem que fazer a sua atividade, tem que fazer o seu trabalho, e da melhor maneira possível. E eu acho que os procuradores, principalmente os advogados, eles podem servir como uma ferramenta de cooperação. Essa eu acho que é a palavra-chave. Cooperação de ajudar ao reconhecimento do direito. A função do INSS é de reconhecimento do direito. Então, é isso que tem que ser frisado sempre, porque para tirar aquela... Eu sempre via na agência, até desculpe alongar um pouquinho nesse final, né, professor? Pode falar. Antes da gente terminar a live, mas eu sempre via... muito. Eu às vezes via na agência aquela questão do conflito, às vezes o advogado já chegava e tinha aquele embate, às vezes aquela animosidade entre o segurado, entre o servidor e o advogado, enfim... E, na minha opinião, aquilo às vezes era um pouquinho até sem sentido, porque, veja, o objetivo final ali era o quê? Reconhecimento do direito. Então, se você me ajudar trazendo tuas provas, enfim, esclarecendo um determinado ponto, com certeza o servidor ele vai pegar e falar, não, de fato, tem aqui, traz convicção, eu vou reconhecer o direito dele. E vai facilitar. Eu acho que diminuir esse conflito, né? A gente já está com essa questão de conflitos aí em todos os aspectos da vida. Então, acho que diminuir isso a partir mais para o diálogo e para a cooperação, eu acho que na esfera administrativa, principalmente, eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo e vai conseguir resolver muito mais problemas e ajudar, especialmente aqueles segurados que mais precisam do INSS, né? Acho que esse é o ponto aí para finalizar. Muito bom, não, excelente. Fazer um comentário aqui da Cristiane, a Cristiane, minha aluna também, ela colocou, olha, se um processo faltar um documento, mas ainda for possível a concessão, é necessária a exigência? O servidor tem alguma autonomia para conceder nesse caso? Vamos dizer assim, faltou um documento, mas tem os demais para concessão. Ele é obrigado a requerer esse que falta? É que depende, assim, é difícil responder essa pergunta, uma pergunta, até desculpa falar isso, né, para a Cristiane, mas é um pouquinho genérica nesse sentido, né? O que eu queria colocar é assim, por exemplo, digamos que ela apresente todas as provas do reconhecimento do direito, e o servidor, ele veja no CNIS que falta, por exemplo, um dado referente a... Vamos colocar assim, ali por exemplo, uma identidade, né? Às vezes a pessoa, ela sempre contribuiu como contribuinte individual, nunca teve carteira de trabalho, nunca teve, enfim, só carnê ou prestador de serviço, né? E daí o servidor se depara com o CNIS dele e verifica que o CNIS dele está totalmente desatualizado, não tem número de CPF, não tem número de RG, não tem número, enfim, alguns dados que são essenciais para a concessão do benefício. O servidor vai fazer uma exigência, olha, apresente o RG, apresente a carteira de trabalho, se tiver, enfim, ou algum documento de identificação, para que esse dado seja incluído no CNIS. A pessoa não cumpre a exigência no prazo assinalado, por mais que ela tenha o direito, o INSS vai deferir. Por quê? Porque faltou a questão da identificação do segurado. E isso é uma questão que o CNIS ele precisa ser constantemente alimentado, né? Então, essa é uma situação, pode parecer meio esdrúxula, mas ocorre. Ela ocorre e não é tão rara quanto as pessoas pensam, né? Outro ponto também é a questão, às vezes, da pessoa
ser feita exigência, às vezes a pessoa coloca no requerimento uma forma de contato, ali um e-mail, alguma coisa assim, e não acompanha o processo administrativo. Então, por exemplo, o INSS fez uma exigência, precisava fazer a complementação de uma guia que com o pagamento dessa guia, a pessoa ia implementar a carência mínima para o salário maternidade. Fez a exigência, mandou a guia, o e-mail estava cadastrado, a pessoa, o procurador, enfim, não viu o e-mail, não cumpriu a exigência no prazo assinalado, é fatal ali que o servidor acabe indeferindo o processo. Eu sugiro, inclusive, a leitura ali por parte aí dos interessados aí do artigo 176 do decreto 3048, que foi alterado aí pelo decreto 10.410, que é a questão do indeferimento sem resolução de mérito por parte do INSS. E a regulamentação não, mas isso já tinha uma previsão antes, no artigo 678, parágrafo 8º, lá da IN 17/2015, que é a questão do indeferimento sem resolução de mérito, justamente em hipóteses como essa. Às vezes a pessoa não apresenta um documento essencial para o reconhecimento do direito, foi feita a exigência, foi comunicada, nesse caso, fatalmente, enfim, infelizmente, ali, às vezes, para o segurado, o processo acaba sendo indeferido. Acho que responde ali um pouco a pergunta dela. Não, ficou ótima resposta. E a Clarice também elogiou aqui, ela falou que acredita que a cooperação e a boa-fé, né, de ambas as partes melhoram a qualidade, o resultado do direito do segurado. É isso, né, Eduardo? A gente fala muito sobre isso. Eu tive o prazer aí de te conhecer na aula e foi sempre muito bacana, uma conversa muito direta, muito objetiva, muito autêntica. Você sempre auxiliou todos os colegas da classe também, sempre dizendo, olha, isso aqui está assim, funciona de outra forma, e eu acho que esse é um caminho que faz as coisas darem certo. Eu conheci outros servidores assim também, então eu sempre digo, olha, quando a gente tem um servidor que atende mal, tem um servidor que não está bem, eu sempre parto do pressuposto de que ele é um caso isolado. Porque nesses 15 anos que eu trabalho com o INSS, mesmo ao tempo que eu fiquei afastada, eu tive excelentes exemplos de bons servidores. Desde Paulo Vitor, que trabalhou comigo, desde o João Marcelino, desde 2 ou 3 servidores que eu gostava muito ali na 7 de setembro, eu não vou lembrar o nome deles, mas que eu frequentava muito a agência no passado, eram pessoas que faziam de tudo para ajudar, que atendiam bem o segurado. Então, a gente não pode pegar o exemplo ruim e tornar ele, dizer assim, tudo funciona mal. Não, tem muita coisa boa, né? Eu não gosto de pegar senha no INSS, eu estou muito feliz de hoje não precisar ter que pegar senha. Eu estou muito feliz quando eu consigo protocolar tudo e em 15 dias a gente, por exemplo, aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade é algo que, se os teus documentos forem bons e você não tiver que fazer alguma prova fora daquele desenho natural, é uma coisa que sai rápido. E, claro, a gente tem problema? Claro que sim. Eu não estou aqui dizendo que não, nem fechando os olhos para os problemas gerais que nós temos na administração pública do Brasil. Mas dizer que é um caminho sem volta, porque toda vez que você tem inovação, o mundo digital, ele veio para ficar. E a gente tem que agir, aceitar e tentar fazer aquilo que nós comentamos a live toda. Coloca os documentos em ordem, facilita a vida do servidor, porque ele vai facilitar também a vida do segurado. É uma troca, né? Eu falo sempre assim também, Eduardo, que as pessoas, elas são diferentes. Quem dá aula, quem está acostumado com aula, é a mesma coisa que quem julga. Porque o que acontece? Tenho pessoas que são mais visuais, eu tenho pessoas que são mais teóricas. Então, quando eu escrevo e quando eu peço o requerimento administrativo, se eu não coloco na ordem, eu não ajudo aquela pessoa a identificar o direito. E eu estava falando no começo da live, depois eu parei, né? Tem uma coisa que eu odeio, e eu sempre falo isso sem medo, né? A gente vai ficando mais velho, a gente não tem muito medo de ofender, né? A gente vai falando sendo sincero. Nada me irrita mais do que a pessoa que está advogando, é o advogado do processo, e não sabe o que quer. Não sabe. E isso é comum, Eduardo. Eu imagino que você esteja acostumadíssimo a ter que ensinar a pessoa, ela chega lá, ela não sabe fazer a contagem, ou pior do que isso, ela não sabe o direito do segurado.
E aí ela não sabe o que ela está discutindo, ela junta milhões de provas, ela junta coisas que não são necessárias, porque ela não sabe qual é o ponto controvertido daquele direito. E aí a gente tem pessoas que mais criticam, que mais falam mal, normalmente são aquelas que não souberam o que juntar. Motivo pelo qual o direito previdenciário tem que ser estudado, tem que aprender, tem que discutir, tem que assistir às lives, tem que fazer pós-graduação, porque mesmo fazendo pós-graduação, a gente não sabe tudo. Você vê, eu fiquei fora um pouco da advocacia, estou cheia de dúvidas, eu estou tendo que estudar tudo de novo, Eduardo. E eu dou aula, mas a aula é uma coisa... Ainda mais depois da reforma, né? Depois da reforma, eu estou estudando tudo novamente. E isso é natural, a gente tem que fazer isso, tem que se dar ao trabalho de estudar cada processo, de saber qual é o ponto controvertido. Então, esse é um recado importante que a gente tem que passar também. Eu tive um professor também que falava que antes da gente resolver dar uma solução, a gente precisa conhecer a necessidade, né? Se você não sabe a necessidade, você não tem como você buscar uma solução para isso, né? O ponto, assim, que precisa ser colocado também, também para finalizar, não sei se eu estou insistindo um pouco nisso, mas entender que o servidor, o INSS tem quadros de servidores muito bons, sabe? Servidores que são formados em direito, assim, servidores que não são formados em direito, enfim, mas todos eles, eu não tenho dúvida nenhuma de que são pessoas que buscam cumprir a sua função da melhor maneira possível. Lógico, existem erros, sim, lógico, existem erros de interpretação de uma determinada lei, de uma determinada regra, é normal, sabe? Existem também formas de questionar isso, seja recursais, seja judiciais, revisionais, enfim. Mas o ponto é que não dá para permanecer na questão do embate, sabe? Vamos dizer que está errado e não vamos ajudar. Então, não, vamos tentar, vamos contribuir, cooperar. Às vezes, se a pessoa tem uma solução, eu tenho certeza que o INSS está aberto a isso, às vezes tem uma solução para resolver um determinado problema, a pessoa pode sugerir ali, tem canais para isso, a ouvidoria pelo 135, enfim, para que uma determinada solução, às vezes a pessoa pode pensar assim, eu vou falar aqui, mas veja, quem que vai ver, assim, posso dizer que vai ter alguém que vai escutar aquilo lá, entendeu? Então, a gente tem que confia nos servidores, sabe? Eu sei que existem, como eu falei agora, existem erros, divergências e tal, existem a questão da legalidade, então é preciso entender que o servidor administrativo ele está distrito à legalidade, que é a interpretação do INSS. O servidor ele não é um juiz ali que tem margem ou tem flexibilidade para criar um entendimento de acordo com os princípios, enfim. Não, ele não tem equidade, né? Ele está distrito à legalidade. Está distrito à legalidade. Então, às vezes, você entende, pensa assim, eu entendi, a justiça é unânime nesse aspecto. Ok, a justiça ela tem jurisprudência nesse aspecto. No entanto, no INSS, em relação a esse determinado ponto, o INSS entende dessa forma, sabe? Então, inclusive, Eduardo, vou só fazer um registro técnico aqui, né, para dizer o seguinte, que enquanto o conselheiro do CRPS, ele pode agir na legalidade, ele atua conforme a lei e o direito, o servidor do INSS não tem essa abertura. É importante frisar, por que o servidor do INSS não julga igual o CRPS, que agora voltou a ser CRPS? Era CRPS, foi para CRSS, né? Agora já voltou. Aí, o que eu ia comentar? Então, lá no artigo 2º da 9784/99, eu acho que artigo 2º, não vou me lembrar a linha, mas lá ele fala o seguinte, que o conselheiro dos órgãos jurisdicionais, cabe a ele agir conforme a lei e o direito. Então, ele pode aplicar a lei conforme a Constituição, a lei conforme a jurisprudência, a lei conforme a doutrina. Ao servidor da administração pública não tem esse cabimento. Então, a gente não pode cobrar do servidor, porque ele não tem essa possibilidade, ele não pode. Então, é importante a gente frisar isso. É estrita legalidade ao servidor e a legalidade conforme a lei e o direito para conselheiros dos âmbitos administrativos. É importante esclarecer isso, né? Às vezes a gente não pode querer de alguém aquilo que ela não pode te dar, então a gente tem que, né?
Exatamente. Então, às vezes o servidor às vezes indeferiu às vezes um processo, porque um exemplo clássico, né? Enquadramento de atividade especial por analogia, né? Veja. A Luciana está tirando aqui, ela está falando que eu até estufei para falar que o advogado atrapalhando. Não, mas é porque tem advogado que a gente tem que chamar atenção às vezes, né? Porque é uma área complexa do direito, não é simples, não. Não é dizer assim, acordei previdenciarista hoje, né, Luciana? Né? Você que está aí trabalhando com isso, você sabe que é assim. É uma luta diária e a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma luta diária com o benefício que pode ser a única coisa que aquela pessoa tem na vida. E aí, quando você entra com provas mal feitas, vai para administrativo, só pega a negativa, sai de lá, judicializa sem recorrer, não. Aí o que a gente tem? A gente tem aí a destruição, às vezes, da única coisa que aquela pessoa tinha e que era fonte, inclusive, do futuro daquela pessoa, daquela família, daquele dependente. Então, é muito cuidado, né? Eu sempre falo, toda a questão de direito é coisa séria. Mas quando você perde uma indenização, vamos fazer aqui um comentário maldoso, ó, de direito civil. Quando você perde um pedido de indenização, aquela indenização a pessoa não tinha. Foi um fato que aconteceu e ela vai receber uma reparação por isso, digamos, né? Agora, o direito previdenciário, não. O que ela tem é a única coisa que ela tem e que ela passou a vida inteira contribuindo para se precaver do risco social lá na frente. Então, é diferente. Quando eu falo de perder o direito de alguém no direito previdenciário, é para perder o sono à noite. Quando eu não ganho um processo e que eu tinha certeza que eu tinha que ganhar, eu fico revisando na minha mente, Eduardo, qual foi o passo que eu poderia ter feito diferente? Ou me convencendo, porque também já tenho uma certa maturidade, para me convencer que aquele direito não era tão bom quanto eu imaginava que era. E isso é importante também para a gente. Eu acho que esse ponto ele reflete, lógico, embora o BPC não seja um benefício de natureza previdenciária, ele, por estar na operação ali do INSS, ele acaba sendo exatamente isso que foi falado, né? Então é importante, às vezes, o BPC, os benefícios incapacitantes de uma forma geral, eu acho que são, talvez, pelo menos na minha percepção, os benefícios mais que devem ter mais cuidado ali, sabe, no âmbito ali do INSS, já que a pessoa ali tem às vezes uma intercorrência da vida imediata, né, uma doença, sabe? Veja, tem a questão da pensão por morte ali, às vezes a pessoa perdeu uma mãe, ali um menor, ele precisa do benefício para sustentar. Enfim, sabe, de fato você mexe com a vida da pessoa. E eu posso garantir que os servidores, quando eles analisam os processos, eles têm plena consciência disso, sabe? Mas, por outro lado, a gente também tem essa questão da legalidade, né? Então, a gente não pode fazer aquilo que não está na nossa alçada, né? Então, eu bato muito nesse aspecto para que às vezes um indeferimento que a pessoa, putz, mas olha essa pessoa, mas ela conseguiu demonstrar efetivamente, conseguiu fazer a convicção ali a respeito do direito. Então, enfim, lógico que repetir muito isso, mas é um ponto que, na minha opinião, talvez seja o mais importante aí no âmbito INSS, relação com segurado e advogado. Acho que se melhorar isso, pode ter certeza que a gente vai ter uma seguridade social ali, vamos falar dessa forma, também de forma mais ampla até, muito melhor. Então, eu acho que, já finalizando, né, professor, eu agradeço o espaço, eu acho que é importante nós, os servidores também, aqueles que atuam na atividade fim da instituição, eles também possam falar um pouco da sua experiência, né? Um pouco daquilo que enfrentam no dia a dia, né? Porque, no final das contas, somos nós, vamos falar dessa forma, que enfrentam ali o dia a dia ali da análise e reconhecimento de direito. Então, eu agradeço bastante o espaço, eu acho que foi muito produtivo pelas dúvidas que foram colocadas e eu acredito que algumas delas eu tenha respondido de forma satisfatória. Mas é isso aí, se tiver uma outra oportunidade, algum outro assunto que eventualmente queira explorar um pouquinho mais a fundo, eu fico à disposição também.
Foi excelente, bem, como eu já imaginava que seria, né? E fique à disposição, porque eu vou te chamar mesmo, já fica sabendo disso, né? Você sabe que eu falo que é uma porta, é um caminho sem volta. Vem para uma live e vai ter que vir para várias sempre. Já fica aqui previamente convidado. E eu vou te pedir para me dar um número de 1 a 7. O pessoal postou muito errado, postou muito no feed, não no Stories. Então eu vou ter que pegar só o pessoal que cumpriu a regra. Eu vou pedir para você me dar um número de 1 a 7. 3. Então vamos lá. Vamos lá ver de 1 a 3. Então, 1 a Viviane, 2 o Joubert, 3 a Aline Laux Danelon. Ah, Aline, que legal. Ó. A Aline, acho que primeira vez que ela assiste aqui, já está ganhando um presente, olha só. Aline, já vou te postar aqui, ó, como vencedora, tá? Então, a Aline, ela vai ganhar aqui a inscrição da sala virtual. Então é isso, nós temos um evento, né, Aline? Não podemos lançar ainda. Tem novidade, mas não posso contar ainda. A minha boca me trai, eu quero contar a novidade. Eu vou aproveitar aqui para fazer um convite, então, que ainda não é para a nossa novidade, para a Viviane e para a Aline, mas para contar para o pessoal que a gente tem essa semana o evento de 1 ano da reforma da Previdência. Esse evento vai estar incrível, vai ter muita gente bacana, nossos professores, nossos diretores do IEPREV, nós temos convidados especiais também. Então, eu já convido você a participar. Entra lá no site www.ieprev.com.br e veja lá o evento gratuito de 1 ano da reforma da Previdência. Acontece nessa sexta-feira, no dia 13. O evento é gratuito, ele vai ser transmitido das 8 da manhã até o período da tarde. Vai ser muito bacana. Vamos tratar desde RGPS até RPPS, professor Marcos Seral, professor Roberto de Carvalho Santos, professor... os dois Soderos, né? Sodero pai, Sodero filho, vai estar o Pitts Neto, vai estar o professor Sérgio Jeromes, que é nosso diretor de cálculo também, vai estar o professor Alex Sertão, professor Lázaro, nosso coordenador, então, professor Zé Ricardo, eu vou estar também. Então, vai ser um evento super bacana, uma oportunidade de saber um pouquinho mais, afinal de contas, né? O que aconteceu nesse 1 ano de aprovação da reforma da Previdência. E não esquecendo, a Viviane está aqui lembrando, amanhã eu vou estar no Prev Amigas. Então, por favor, gente, amanhã acompanhe a gente lá no Instagram. Eu tenho o prazer de ser entrevistada pela minha amiga Viviane, com a colega dela, Aline, e aí, que inclusive ganhou o prêmio agora, né, Aline? Muito bom isso, né? Já chegou ganhando, você viu, Eduardo? Você está dando sorte para as pessoas aqui. Sim. Agradeço, né, de volta aí todas as pessoas. Teve algumas pessoas que me adicionaram, estava vendo aqui no Instagram, né, teve algumas pessoas que me adicionaram aqui, já aceitei ali todo mundo ali. Isso, e essa live vai passar a semana inteira, então essa semana inteira com certeza vai aparecer mais gente aí para participar também. Mas é isso. Então, um beijo, muito obrigada, Eduardo, um beijo para todos que nos acompanharam até agora. A Viviane falou que vai ser pelo Facebook, eu falei Instagram, perdão. Já corrige aí, Viviane. É no Prev Amigas, no Facebook. Mania que eu tenho de falar Instagram, gente. Eu faço as minhas lives pelo Facebook também, mas eu tenho a mania de sempre citar o Instagram. Então, gente, até amanhã. Um beijo grande. Um beijo, Eduardo. Vamos conversando. E até a próxima segunda-feira. A gente não mandou um beijo para tua namorada e para tua irmã. Peraí. Eu quero mandar um beijo para a Rafaela e para Maria Fernanda. A Rafaela vai ver depois. Isso. Eu agradeço, uma boa noite a todos, agradeço a todas as pessoas que viram, que postaram ali algumas mensagens ali, alguns elogios e tal, e agradeço, fico muito, muito feliz com isso, já que a gente pôde sanar pelo menos algumas dúvidas aí, e eu fico à disposição também de você, professora, de outras pessoas que também queiram entrar em contato aí para tirar alguma dúvida, algum esclarecimento. Agradeço o espaço. E, novamente, numa outra oportunidade, a gente se encontra. Excelente. Um beijo, Eduardo. Fica com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.